A invasão americana ao Iraque é uma das ações militares mais debatidas do século XXI. A guerra é tema de vários discursos políticos, artigos acadêmicos, obras literárias, músicas, filmes. Apesar da invasão ter durado apenas alguns meses, os seus reflexos são muito grandes e repercutem até hoje. O ponto-chave é que esse ato ele é repleto de contradições. E até hoje, políticos estadunidenses que defendem não conseguem dar uma justificativa plausível. E os que dão são facilmente rebatidos. Mas, como bons americanos, eles se utilizam de várias ferramentas para legitimar essas ações que não são muito bem aceitas pela comunidade internacional. E o universo cinematográfico é uma ferramenta que os estadunidenses amam utilizar para legitimar seus atos. Por exemplo, no Rambo, onde os vilões do filme eram os inimigos dos Estados Unidos na vida real. E o Sniper Americano, apesar de ter sido feito anos após a invasão ao Iraque, é um filme que até hoje serve para legitimar a ação dos Estados Unidos. É uma espécie de maquiagem ali para as ações imperialistas americanas no território iraquiano. E apesar de esconder algumas coisas essenciais e meio que manipular a visão do telespectador, o filme ganhou uma série de Oscars, o que serviu para dar mais prestígio ao filme, legitimar a ação dos Estados Unidos e ignorar algumas coisas ali que são super importantes. E é isso que eu vou falar hoje. Eu sou o Lucas Bussi e esse é o canal Espaço Geográfico. O Sniper Americano não é um filme que você tem que embrulhar tudo e jogar no lixo. Não, tem algumas coisas ali positivas, como alguns acontecimentos reais. Por um outro lado, o filme é uma propaganda americana que ajuda a maquiar um problemão que por muito tempo agentes e atores estadunidenses envolvidos tentam ali disfarçar, que é a invasão ao Iraque. Isso porque vendo o filme é muito fácil de cair numa narrativa de que os Estados Unidos ocupou o Iraque para combater diretamente o terrorismo. Tudo por causa de um corte muito específico na linha temporal na vida real que eles intencionalmente não colocam no filme. E é justamente esse corte que dá a entender que os estadunidenses foram ao Iraque combater a Al-Qaeda. Se você já viu o filme, sabe o que eu tô falando. Porque vendo o filme você fala, caraca, os caras foram pro Iraque combater de frente, bater de frente com o terrorismo, com a Al-Qaeda. Meu irmão, os caras são bravos. Só que não é bem assim. Se você viu o nosso vídeo sobre o imperialismo britânico no Oriente Médio, sabe que o Saddam Hussein foi um presidente iraquiano autoritário que formulava um governo secular. Sabe também que ele invadiu Kuwait e tentou anexá-lo ao território iraquiano. O fato dele ser um governo que não era religioso e tentar invadir o Kuwait fez com que alguns grupos fundamentalistas que nasceram lá no Afeganistão criassem uma antipatia enorme pelo Saddam Hussein. Então, quando ele invade Kuwait, uma figurinha super famosa do álbum da humanidade, Osama Bin Laden, membro da Al-Qaeda, já crítico ao Saddam Hussein, oferece ajuda ao governo da Arábia Saudita para combater o Iraque. Então, neste momento, a Al-Qaeda queria justamente bater de frente com o Iraque do Saddam Hussein. A questão é que o governo da Arábia Saudita recusa a ajuda do Osama Bin Laden da Al-Qaeda, aceita a ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos mandam tropas e armamentos para a Arábia Saudita, a Al-Qaeda fica revoltada falando que eles estão ocupando um território sagrado, que é o mesmo país onde está localizado Meca e Medina, cidades super sagradas para o islamismo. Eles vão ficar revoltados com a influência americana ali no território sagrado. O Osama Bin Laden vai ser deportado da Arábia Saudita e vai começar a dar todo um BO. E é justamente aqui que a Arábia Saudita vai se consolidar enquanto um estado cliente dos Estados Unidos, receberá milhões de dólares em armamentos, então os Estados Unidos vai consolidar o apoio a um estado central ali no Oriente Médio. E tudo isso vai causar uma revolta gigante a Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Então a Al-Qaeda, nesse momento, além de ser inimiga do Saddam Hussein, também declara ódio aos Estados Unidos e começa o seu longo histórico de atentados terroristas contra o país. Até que em 2001 rola o trágico atentado às Torres Gêmeas, o Al-Qaeda assume a responsabilidade do ato e George Bush cria o termo Eixo do Mal justamente para classificar os países com potencial para abrigar Osama Bin Laden. E ele vai utilizar aquele Eixo do Mal justamente para enviar tropas americanas para combater o Al-Qaeda e capturar o Osama Bin Laden. E é nesse contexto que o George Bush vai invadir o Iraque para derrubar o governo de Saddam Hussein.
Só que qual é a bola? O Iraque de Saddam Hussein não tinha nenhuma ligação com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Muito pelo contrário, o Bin Laden e o Saddam eram inimigos, os dois não se bicavam. Então o George Bush se aproveitou de que muita gente ali estava comovida com o 11 de setembro e invadiu o Iraque, sabendo que muita gente ia achar que ele estava invadindo para conter os terroristas. Só que não tinha ligação, não fazia sentido. Eles tentaram emplacar essa associação do Saddam com o Osama Bin Laden e não bateu. Muito pelo contrário, até o próprio Pentágono já revelou que não existe ligação entre o Saddam Hussein e o Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, não faz. Então eles também tentaram emplacar a ideia que eles estavam invadindo por causa das armas químicas produzidas pelo Iraque. Só que o Iraque começou a produzir isso quando eles guerrearam contra o Irã. E nessa época os Estados Unidos não só não ligava, como financiava o Iraque contra o Irã. Eu já falei também isso aqui no vídeo sobre o imperialismo britânico no Oriente Médio. E chegando lá, eles nem encontraram a quantidade considerável de armas químicas e biológicas que eles alegavam que o Iraque tinha. Isso foi até tema de um TikTok que nós fizemos aqui, do Vando, sobre o filme Zona Verde. E aí, quando eles invadiram, eles não acharam nem metade, nem um terço do que o Bush alegava que eles estavam produzindo. E por último, eles tentaram emplacar uma ideia de que eles estavam derrubando o governo do Saddam porque era um governo autoritário. Mas se a gente olhar bem, os Estados Unidos não ligam para isso porque eles estavam apoiando a Arábia Saudita, país vizinho ali do Iraque, que eles apoiaram financeiramente e militarmente, que é um país com vários históricos de violação de direitos humanos até hoje. E até hoje eles apoiam e têm negócios assim muito íntimos com a Arábia Saudita. Não só a Arábia Saudita, mas outros países árabes, não só árabes, mas também espalhados pelo mundo. Então, qual é? Eles são toleráveis com um tipo de autoritarismo e outro eles precisam combater? E para piorar a situação, quando eles derrubam Saddam Hussein, a Al-Qaeda entra de forma considerável na briga. Isso porque os estadunidenses despejaram metade da tropa iraquiana que apoiava o Saddam. O pretexto é que eles não precisavam de um exército tão grande que ia ter muitos gastos, mas todos nós sabíamos que eles tinham medo do exército se revoltar novamente contra os Estados Unidos e tentar emplacar de novo Saddam Hussein. Mas agora pensa, os caras que foram soldados a vida toda são despejados, vão ter que viver num país sem muita perspectiva, sob influência de um governo que não tinha muita popularidade há tempos na região, que era a influência americana. Esses caras viraram um prato cheio para a Al-Qaeda, que ganha força na região e começa a contratar esses ex-soldados iraquianos. Enfim, vira um problema generalizado, se torna uma grande bola de neve. Então, os Estados Unidos, para não perder o prestígio e assumir que fez uma cagada muito grande, tem que criar ferramentas ali, para legitimar essa ação que foi muito contestada por todo mundo que parasse para estudar um pouquinho sobre a situação. É aí que entra os filmes, para mostrar que os Estados Unidos fez muita coisa boa para muita gente, inclusive no Iraque. Então vamos enfim ao filme Sniper Americano. No início do filme, eles parecem construir uma imagem ali de um inimigo em comum, que de início parece ser a Al-Qaeda. Isso porque ali nos primeiros momentos do filme, de tempo em tempo, o protagonista Chris Kyle, que é o Sniper, de vez em quando ele vê uma reportagem ali na televisão que mostra algum atentado terrorista em solo americano ou no mundo. Justamente esses acontecimentos vão despertando um desejo dele se alistar e servir o melhor país do mundo, segundo as suas palavras no filme. Até que acontece o atentado terrorista no dia 11 de setembro e aquele parece ser o estopim. Minutos depois, o filme já corta direto para os Estados Unidos no Iraque. Só que qual é o problema? Quando ele sai do exército e mostra ele já no Iraque, eles cortam a derrubada do governo Saddam e tudo aquilo que eu citei antes. E aí não parece que os Estados Unidos foi lá para o Iraque derrubar o Saddam e fez aquilo tudo. Justamente o contrário, parece que os Estados Unidos foi para o Iraque combater o terrorismo. E aí a gente começa a entender que aquela imagem que eles estavam construindo como o vilão do filme não era a Al-Qaeda, e sim o próprio território iraquiano. Então o filme mostra como se fosse uma guerra entre Estados Unidos e Iraque, onde os Estados Unidos estavam indo combater o Iraque porque o Iraque que estava dissimulando o terrorismo pelo mundo todo. E aí fica claro isso com o desenrolar do filme, no qual os soldados americanos tratam os iraquianos como verdadeiros selvagens. Eles falam, na palavra deles, que o território do Iraque é um território repleto de pessoas selvagens. E qual é a impressão que o filme passa?
que a maioria dos iraquianos tendem ao terrorismo, e os que não tendem estão esperando uma espécie de intervenção de algum herói internacional para acabar com o terrorismo no Iraque. E adivinha quem é o herói? Chris Kyle, o sniper americano. Não só ele, né, mas as tropas americanas ali, as tropas estadunidenses como um todo. Então, justamente o filme corta a parte que eles invadem o Iraque e derrubam o Saddam Hussein e corta justamente para o cenário todo problemático que eu falei que ficou o Iraque depois da invasão americana, né, norte-estadunidense. Norte-estadunidense é ótimo, nunca vi essa. E no filme mesmo, o atirador, quando questionado pela sua esposa do porquê continuar fazendo aquilo, que nos Estados Unidos eles estavam seguros, ele alega que está protegendo os Estados Unidos, sendo que ele estava invadindo e matando terroristas, mas também muitos civis lá no território iraquiano, tratando todo cidadão iraquiano como terrorista ou possível aliado dos terroristas, desconsiderando totalmente os civis, declarando algumas áreas lá como zonas de guerra e caguei. E é justamente essa imagem que o filme tenta passar ali do que foi a guerra no Iraque. Um corte estratégico que tira toda a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, a derrubada do Saddam e a criação de um contexto totalmente favorável para a consolidação e a expansão da Al-Qaeda ali no território iraquiano. Então, resumindo, quando o filme corta para o Iraque, as tropas estadunidenses já estão combatendo diretamente a Al-Qaeda. Inclusive, o filme mostra lá um dos principais nomes da Al-Qaeda na época que criaram o Estado Islâmico no território iraquiano. Ele vai ser um dos principais e grandes vilões do filme. Mas aí você pode estar se perguntando, pô, Lucas, por que esse auê todo que eles cortaram essa parte? Qual é o problema de ter cortado? E aí eu respondo, cara, se o filme não é uma crítica e ele tem quase 2 horas, não bastava 5 minutinhos de algumas cenas para explicar esses acontecimentos que são tão importantes para nós entendermos de fato a história? Se eles mostram tanta coisa, por que cortar justamente essa parte da linha temporal histórica? Bom, a questão é que os Estados Unidos sempre buscaram várias formas de legitimar suas ações e, como eu disse, o ambiente cinematográfico é perfeito para suas execuções. Principalmente em ações como essa que foram muito contestadas pela comunidade internacional e por muitos estadunidenses, já que muitos jovens americanos perderam a vida nessa guerra contra o Iraque. Em troca de quê? Vingança contra um inimigo que nem era o mesmo que eles estavam combatendo? A luta pela democracia só com governos que eles toleram? Ou instaurar a ordem no país? Vemos que nada disso foi implementado com a invasão do Iraque. Teve pouquíssimos resultados positivos e nada disso que eu perguntei anteriormente foi realmente construído. O que todos nós sabemos é que o Iraque possui um recurso muito valioso para a dinâmica capitalista global, o petróleo. Um recurso que é motivo de muitas guerras e também uma arma geopolítica para e também contra grandes potências. Então, controlar o Iraque era controlar um dos principais territórios produtores de petróleo no mundo e também impedir a expansão de outros mercados que poderiam vir ser concorrentes aos Estados Unidos. O filme, com sua ótima filmografia, fotografia, muitas coisas diferentes, passam uma imagem diferente do que os Estados Unidos realmente fez. Na verdade, passa uma imagem dos Estados Unidos como uma nação benfeitora que vai ajudar outras nações. Assim como a imagem de um protagonista heróico, pai, marido, exemplar, patriótico, que via a guerra como uma diversão e chamou os iraquianos de um mal feroz e desprezível em sua bibliografia. Era quase um Superman para os republicanos nos Estados Unidos. E aí, qual é o resultado disso? Pega uma pessoa que assistiu o filme e não conhece muito sobre a história. E aí você pergunta para ela, cara, por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? E aí, quando você escutar a resposta dessa pessoa, esse vídeo fará mais sentido para você. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir a gente nas redes sociais e esse é o Espaço Geográfico.